Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Seu livreto para o ramo, o fluir do amor de Deus. Então a gente tem uma declaração aqui, vamos ler junto, todo mundo? Seres humanos têm importância e valor. Somente por intermédio de seres humanos, as intenções mais importantes de Deus entram no mundo. Uma pergunta: existe falta de amor no universo? Não. Existe falta de manifestação do amor. Sim, o amor é o recurso mais abundante do universo, porque Deus é amor. Então, o problema não está na fonte. O problema está no sistema de entrega. Então, o ser humano foi criado para ser um mecanismo, um organismo, a maneira que o amor chega. Então, para Deus corrigir o problema do mundo, ele tem que restaurar cada ser humano. Por exemplo, aqui em Campos Jordão, antigamente tinha cultura de maçã. Hoje em dia não tem mais, porque trouxeram dos Estados Unidos um pinheiro que cresce muito rápido, mas esse pinheiro, ele solta um tipo de pólen no ambiente aqui em Campos que atrapalhou completamente a produção ou a cultura de maçã. Então, se não eliminar o efeito do pinheiro, não tem mais cultura de maçã aqui. O pecado, quando entrou no mundo, acabou com a produção natural do amor. O pecado faz com que o amor, ela não cresce naturalmente no ser humano, e isso é chamado na Bíblia a morte. Quando a Bíblia fala que o ser humano morreu quando Adão comeu da árvore do bem e do mal, não significa que o ser humano parou de existir. Ele morreu no sentido que ele não está vivendo mais o seu papel no universo. Nós cremos que o ser humano é um ser eterno. E então a gente não morre no sentido de parar de existir, a gente não consegue mais amar. Agora, Cristo, vindo ao mundo, e nascido pela Virgem Maria, o Cristo é o primeiro ser humano, desde o primeiro Adão, a viver sem pecado. E sem pecar significa amar sem parar. Quer dizer, se você olhar a vida de Jesus, ele fala, quem entre vocês me convence do pecado? E poderia falar assim, quem me viu parar de amar? Quem me viu quebrar uma das leis ou mandamentos de Deus? Então, quando Cristo nos convida para segui-lo, ele não está dizendo, venha comigo para o céu. Ele está dizendo para nós, venha comigo aprender a amar de novo. Venha comigo viver como ser humano de verdade. É claro que nós vamos eventualmente chegar na presença de Deus, mas a nossa restauração não é uma mudança de geografia, não é de mudança de um lugar para o outro, é literalmente mudança de reino. Reino das trevas, onde o amor não tem, para reino da luz, onde o amor é, mais uma vez, abundante. Então, uma igreja, uma vinha, deveria ser um lugar onde os primeiros sinais da volta do amor de Deus são manifestas. Então a igreja, nós somos primícias. A gente é o início
da restauração do amor aqui no mundo e também no universo. E nós vamos ter um papel durante toda a eternidade. E esse papel é ser canal da entrega do amor de Deus. A ideia é que você vai um dia chegar lá no céu e só jogar golfe e comer pizza, que seria meu sonho, entendeu? Ou pescar. Talvez a gente vai ter pizzaria lá. Se não tem pizzaria no céu, eu acho que vamos abrir uma lá, tá bom? Mas a ideia é que nós iremos para a presença de Deus para a gente começar a desfrutar do amor de Deus, viver o amor de Deus e repartir o amor de Deus. Amém? Amém. Agora, vamos em frente aqui, ver algumas coisas aqui. Algumas coisas que a gente pode ver só olhando os ramos. O ramo é frágil. O ramo não é uma manifestação de força própria. O ramo, ela precisa de apoio, arame, ela precisa de comunidade. Um ramo sozinho não cria uma vinha. Então nós temos um chamado de ser igreja. E ser a igreja é todo mundo viver Jesus, todo mundo viver a mesma fonte, todo mundo viver da mesma qualidade de vida. E mais uma vez eu digo para os irmãos, a qualidade da sua vida cristã é igual à minha. Se você tem Jesus, você tem a mesma vida cristã que eu tenho. Agora, a diferença entre crentes, discípulos, é seu nível de cooperação. É o seu receber, regozijar, repartir. E permanecer esse processo de eu e você, a gente aprender a cooperar com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, para que a glória de Deus apareça. E a glória de Deus apareça quando o amor é abundante, quando o amor chega. A glória de Deus aparece quando eu amo a Pamela, de verdade, em Jesus Cristo. O amor de Deus aparece quando eu amo filhos, netos, noras, genros. É um pouco mais difícil amar genro de vez em quando, né? Mas a gente consegue em Jesus. E até a gente pode amar inimigos. Porque a glória de Deus aparece também quando nós amamos quem machuca a gente. Então, tem hora que você pensa, puxa, eu vou ter tanta fé que Deus vai tirar da minha vida todas as pessoas chatas. Não, você é mais como hospital. Deus manda gente chata perto de você. Entendeu? Se você aprender a amar, Ele manda casos difíceis para você. Ele manda pessoas difíceis, porque Ele sabe que você dá conta da tarefa. Agora ninguém vai querer entrar nessa agora. Então você quer afastar essa pessoa. Então, a gente é frágil, a gente não tem como se defender, a gente é chamado no Velho Testamento ovelha. E ovelha não tem defesa. Você se soltar um cachorro aqui na cidade, o cachorro se vira. Mas se você soltar a ovelha aqui na cidade, ela não tem defesa. Então, a gente não foi criado para ser aquela pessoa que se defende. A gente foi criado para ser aquela pessoa que ama, que pega satisfação e vai repartir satisfação. Nós temos que ter sistemas de apoio. E eu vejo sistemas de igreja como arame. Eu vejo o sistema de igreja como madeira. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com o sistema que a gente esquece o que é importante, que são os ramos. Entendeu? Então, eu como pastor sei como a tentação é muito grande para o pastor esquecer que o tamanho da vinha não é o alvo, embora eu creio que pode ter vinhas enormes. Se a qualidade das pessoas é uniforme no sentido que todo mundo está permanecendo em Jesus, eu não vejo problema em ser uma igreja grande.
mas tem que ter certeza que o ecossistema está crescendo bem em união. Agora, ser um ramo frutífero é a realidade espiritual de todo cristão. Uma das coisas que nós queremos evitar aqui neste fim da semana é você sair daqui pensando que agora que você fez o retiro permanecer, você é um outro tipo de crente. Não, nós estamos tentando ter aqui só gente normal. Permanecer não é para pessoas super espirituais. Não é um tipo de ideia de agora eu sei o que nem meu pastor sabe. Não é isso. A ideia é que nós estamos descrevendo, usando as palavras de Jesus em João 15, uma vida normal de cada crente. Tem um versículo aqui em Mateus 12 que diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, e essa pergunta revela um dos problemas no discipulado. Você se considera uma árvore boa? Ou você se considera uma árvore ruim? Boa. Fala comigo. Eu sou uma árvore boa, porque Cristo habita em mim. Amém? Sua medula é boa, gente. Mas a igreja prega tanto sobre os nossos defeitos que a gente não crê que a gente teve uma mudança que é luz e trevas. Você agora faz parte da nova criação. Você é a nova criação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, Cristo em você vai começar a revelar as qualidades e características dele. A única barreira é a nossa cooperação, mas nossa essência é boa. Eu faço parte da família de Deus neste momento. Amém? Você também faz. Agora, eu digo, sou filho de Deus, sou amado, sou justificado, mas na mesma hora eu também confesso que tem muitos problemas ainda nas minhas juntas, na minha mente, nas minhas emoções e nas minhas vontades. Então, as duas coisas são verdadeiras. Eu sou santo em recuperação. Eu sou amado e ainda sendo disciplinado, esticado, podado e trabalhado pela mão de Deus. Então, eu posso afirmar quem eu sou e também eu posso confessar onde ainda existem em mim imperfeições, dificuldades e momentos difíceis que eu passo na minha própria vida. É muito importante a gente entender isso. Agora, Jesus falou em João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que é ele chama aqui de fruto que permaneça. O que é esse fruto que permaneça? Funciona assim. Se eu ganhar uma pessoa para Jesus, e se eu discipular aquela pessoa, e ela começa a permanecer em Cristo, então a satisfação que estava em mim, que deu fruto, agora está nela, está dando fruto. Esse fruto permanece. Quer dizer, se eu ganhasse o Natan para Cristo, eu não ganhei Natan para Cristo, outra pessoa fez isso. Mas se eu ganhar o Natan para Cristo e depois eu levo o Natan a viver a vida normal, que é permanecer, eu posso morrer, mas meu fruto permanece. Dá para entender? Então, cada pessoa que você leva a receber Jesus como Salvador, e depois você leva ela para permanecer, você está expandindo sua própria vida neste mundo. Então, de uma certa forma, uma vinha, ela vai vivendo de uma única vida, que é Jesus, mas ela vai multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. É muito, muito bonito. Agora, permanecer é a vida normal de um ramo.
É muito importante a gente sair daqui amanhã com esta convicção. Eu posso permanecer. É normal para mim permanecer. É natural para mim permanecer. É uma coisa que deveria acontecer. Por exemplo, quando uma criança nasce e o pai cuida daquela criança durante 9, 10, 11 meses e de repente aquela criança, ela tenta fazer aquele primeiro passo e a criança cai. Agora o pai vendo o primeiro passo e a criança cai, o pai grita, critica ou faz o quê? Celebra. Pega a máquina fotográfica. Olha aí. Primeiro passo. Nós filmamos, a gente viu. É a mesma coisa com permanecer. Deus não está achando que você vai começar a permanecer e andar como um adulto. Ou dançar como alguém que dança. Ele não está querendo isso. Ele só quer que você creia que tem na sua mente, no seu coração, no seu espírito, a convicção. Permanecer é natural, é como andar, é andar no espírito. É viver no espírito, é natural. Não é grande feito, mas a gente tem que dizer, eu vou permanecer. Fala isso comigo. Eu vou permanecer, tá bom? Aí se você cair, Deus não vai criticar, Ele vai aplaudir, levantar. Mas o que Ele tem em mente é sua perfeição. Ele quer ver você andando mesmo. Ele quer isso na sua vida. Então eu quero agora tentar descrever de várias maneiras o que é permanecer em Cristo. O que significa permanecer em Cristo. Eu vou usar umas 6 ilustrações. E talvez uma delas vai pegar sua atenção. Vai ser bem útil. Porque um dia alguém vai perguntar para você o que significa permanecer. Então eu vou te dar algumas maneiras. Isso é a vida do ramo. Então vamos em frente aqui. Primeira coisa, permanecer é viver um relacionamento sem barreiras com Jesus. João 17, 20 a 21 diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, uma maneira de pensar naquilo que o permanecer realmente é pensar num relacionamento entre você e Jesus sem barreiras. É o tipo de relacionamento onde você pode ficar à vontade. Você pode descansar. Se lembra em Gênesis capítulo 2, quando Adão e Eva, Deus tirou a Eva do Adão e ele apresentou a Eva para ele e ele diz, eis, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E a Bíblia fala que estavam nus e não sentiam vergonha. Ele estava descrevendo lá um tipo de intimidade entre Adão e Eva sem barreiras. Era uma aceitação tão profunda que nem Adão não estava tentando mudar a Eva não estava tentando mudar o Adão, e aquele trecho que fala de nudez não tem nada a ver com sensualidade. Até alguns teólogos acreditam que a roupa de Adão e Eva era a glória de Deus. Você lembra quando Moisés subia para a montanha, receber a lei, e ele desceu e ninguém poderia olhar para o rosto dele, porque estava brilhando por ter tido tanto contato com Deus? Algumas pessoas acreditam que Adão e Eva não tinham roupa, mas eram cobertos pela glória de Deus. Mas quando eles pecaram, a razão por que eles pegaram em folhas era tentar cobrir pela primeira vez nudez que não tinha mistura da glória de Deus. Agora, Jesus nos convida a viver na glória de Deus. Em João 17, ele fala que ele nos dá a glória de Deus. Então, tem uma luz em você brilhando. E essa luz, ela
quando ela sai de você, ela atrai atenção. Então, quando você ama como você deveria amar, as pessoas começam a ver um pouquinho da glória de Deus. E quando uma igreja ama como ela deveria amar, as pessoas são atraídas pela glória de Deus. Infelizmente, às vezes, nós tentamos criar uma glória humana. Nós tentamos criar celebridades, em vez de confiar que Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, pode criar uma glória, uma visão do amor de Deus. Então a gente tenta criar uma glória, às vezes, falsa. É normal isso, infelizmente, nós seres humanos sempre fazemos isso, a gente quer criar uma imagem, depois defender uma imagem. É uma falha que todos nós temos. Mas podemos ainda sonhar em comunidades cristãs onde as pessoas vivem um relacionamento sem barreiras com Jesus. Por exemplo, no meu casamento com a Pamela, agora de mais de 41 anos, nosso alvo continua sendo ser um. Embora a gente não vive isso perfeitamente, continua sendo nosso sonho. Nosso sonho não é Pamela parar de ser Pamela e Carlos parar de ser Carlos, mas a gente viver uma realidade só para que o mundo veja a imagem de Deus na nossa vida e ver o amor de Deus na nossa vida. Agora, Cristo é nosso noivo e a igreja é a sua noiva. Então, Ele quer viver um relacionamento sem barreiras com você e Ele quer viver um relacionamento sem barreiras comigo. Então, permanecer é buscar esse relacionamento sem barreiras. Outra maneira de pensar do permanecer é viver das boas intenções de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Sabe, é uma coisa que é verdade. É impossível descansar na presença de alguém se você não confia nas suas intenções. Quando eu faço aconselhamento de casais, ou preparando elas para casar, ou trabalhando com eles por causa de problemas no casamento, eu falo para eles que você não pode parar de trabalhar no seu casamento a questão das suas intenções. Todo dia eu preciso afirmar para a Pamela, de alguma maneira ou de muitas maneiras, que o que eu falei no dia 28 de maio de 1971 está valendo hoje e é mais forte hoje do que foi naquele dia. Porque quando uma mulher ou um homem desconfia das intenções do seu marido ou da sua esposa, ela começa a imaginar coisas. Ela começa a se defender, ela começa a ficar inquieta. Então, permanecer é você começar a crer que o que Jesus pensa de você, o que Jesus quer para você, é permanente. É permanente. Não vai mudar. Nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, permanecer é aprender a descansar que essa pessoa não vai me machucar. Essa pessoa não vai me decepcionar. Entendeu? É muito importante a gente viver das boas intenções de Jesus Cristo. Outra maneira de descrever ou permanecer é viver poderosamente dependente de Jesus. Agora, parece que essas duas palavras não combinam. Poderosamente e dependente. Mas é uma coisa bem interessante. Ele fala assim, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É uma coisa interessante. Quando você, como se fala, se rende, assim que fala?
Quando você se rende para Jesus, você não perde você. Você acha você. Entendeu? Quando você perde a sua vida, você acha a sua vida. Quando você morre, você vive. Então, para eu ser forte, eu primeiro tenho que ser fraco. É chamado pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E Jesus disse o quê? O maior no reino é como uma criança. Então é uma coisa impressionante. Se eu quiser ser o ser humano de verdade que eu quero ser, que eu sonho em ser, eu preciso viver poderosamente dependente. E muitas vezes, no seu desenvolvimento espiritual, Deus, de propósito, permite você ser fraco. Quem aqui já teve experiência de passar por uma fase de grande fraqueza, uma fase onde você não tinha poder de mudar as circunstâncias, e naquele tempo você cresceu espiritualmente? Quem já passou por isso? Agora pergunta, quem quer passar por isso de novo? Ninguém. Ninguém. Mas a única maneira da gente crescer espiritualmente não é só montanha, não é só bênção. Muitas vezes nós temos que tocar na nossa dependência para achar nossa força, porque nossa força é nossa dependência. E você é frágil. E só pelo amor de Deus a gente sobrevive. Então é uma coisa impressionante. A coisa mais importante no mundo é frágil. A gente. Mas Deus coloca sua glória nesta fraqueza. Aí Ele recebe a glória. Eu não estou dizendo que eu gosto disso por natureza. Eu estou dizendo que é assim que funciona. Tem hora que eu queria ser forte, resolver tudo e parar com essa coisa de ter que ser uma pessoa sempre dependente. Mas, aos poucos, Deus me leva a viver poderosamente dependente. Também outra maneira de falar de permanecer é buscar a maior satisfação possível para nós mesmos, para melhorar a qualidade da nossa vida, a fim de repartir a melhor qualidade e fruto possível. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É muito impressionante, é muito interessante que não é egoísmo você querer estar feliz. Então fala comigo, eu quero ser profundamente feliz. Amém? Isso não é egoísmo. Agora, a maneira que você busca essa felicidade pode se transformar em egoísmo, controle, pecado, até a morte. Agora, Cristo disse para nós, a minha alegria eu te dou. Então, a alegria que nós queremos, nós recebemos. E é importante você entender que você feliz é o melhor presente que você pode dar para um outro ser humano. Por exemplo, você prefere viajar com alguém feliz ou infeliz? Você prefere trabalhar perto de alguém feliz ou infeliz? Então, se eu viver feliz em Deus, e eu viver feliz em Deus com a intenção de repartir a minha felicidade, a Pamela recebe um marido melhor. Então, permanecer e eu buscar primeiramente na fonte minha felicidade. Quando eu casei com a Pamela, eu tinha 20 anos de idade, ela tinha 19, e na minha mente eu tinha uma ideia que era meu papel mantê-la feliz. Eu achei, o meu paradigma foi,
O marido existe para manter sua esposa profundamente feliz. Então, quando eu casei com ela, eu pensei que ela me faria feliz, eu faria ela feliz, e a gente ia viver feliz para sempre. Então, durante os primeiros anos do casamento, cada hora que a Pamela não estava feliz, de acordo com o padrão que Carlos tinha em mente, porque eu queria ela feliz para mim, nem tanto para ela ser feliz. Então, quando ela não manifestava felicidade, eu fiquei frustrado com ela. Eu me lembro um dia eu cheguei em casa e eu falei, Pamela, eu me esforço tanto para fazer você feliz. Eu me esforço tanto para ganhar dinheiro para a nossa casa. Eu me esforço tanto para liderar bem o nosso lar. E você me parece não tão feliz com isso. E a Pamela era bem na minha frente espiritualmente naquele tempo. E ele olhou bem para os meus olhos, porque ela não tem medo de mim. Eu queria que ela tivesse de vez em quando, mas ela não tem. Então, ela olhou para mim e ela disse, Carlos, eu estava feliz antes de casar com você. Aí eu não gostei. Mas ela mudou meu paradigma, porque agora eu entendi que só Deus faz um ser humano feliz. Agora, o que eu posso ser para Pamela é companheiro feliz. Alguém que viaja com ela feliz. Alguém que trabalha ao lado dela feliz. Isso eu posso ser. Aí a gente mistura a nossa felicidade e a festa. Que legal que a Rosana teve aniversário aqui. Porque eu ganhei bolo. Dá para entender? Quer dizer, a felicidade dela, ela me deu, nós compartilhamos e todo mundo sai mais feliz. Então, é muito legal a gente compreender que a busca da minha felicidade não é egoísmo, é necessário. A única questão é onde é que você busca essa felicidade. Se você busca em Deus, a sua felicidade não é perigoso. Se você busca felicidade nas drogas, no sexo, no dinheiro, sua felicidade se transforma em uma coisa perigosa. Outra coisa é viver o segundo descanso que Jesus descreveu em Mateus 11, 28, 29. Você lembra nesse trecho, que é muito lindo, está escrito no seu livro de estudo? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, o primeiro descanso que ele menciona aqui, ele fala assim, venham a mim todos que estão cansados, anote essa palavra, e sobrecarregados. Para ter o primeiro descanso, quais são as duas qualificações? Você tem que ser cansado, sobrecarregado. É vida de escravo. Ele está descrevendo Israel no Egito, cansados e sobrecarregados. Então Deus resgata Israel da escravidão pelo sangue do cordeiro, pela morte do animal inocente, o sangue na frente da casa. Ele liberta Israel porque ela qualifica, ela está sobrecarregada, ela está cansada. Qualquer pessoa pode receber Jesus imediatamente quando ela chega e diz para Deus, estou cansado dessa maneira de viver, estou sobrecarregado com aquilo que eu estou tentando carregar. Ela pode receber Jesus. Amém? Amém. Agora, o segundo descanso tem qualificação diferente. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e faz o quê? Aprenda de... Agora, interessante, ele não fala aprenda da sua Bíblia. É muito importante você compreender o papel da Bíblia. A Bíblia não é a fonte da vida. Jesus é a fonte da Bíblia. A Bíblia revela Jesus.
A Bíblia é como um GPS. Quem aqui sabe o que é um GPS? Já viu um GPS no carro? Sabe que é aquele sistema de satélite que às vezes funciona, mas a Bíblia sempre funciona. Agora, você abre o GPS, primeira coisa, o GPS localiza você. Aí você coloca o endereço onde você quer chegar e o GPS começa a fazer um cálculo. Quando termina o cálculo, normalmente é uma mulher, não sei porque é voz de mulher, mas talvez por ela ter mais paciência. E o homem sempre está perdido, não sei, talvez por isso. Aí ela começa a falar, vai 300 metros, entra à direita. Vai 400 metros, vira à esquerda. Agora, se você desobedecer, o que é que ela fala? Recalculando, recalculando, recalculando. A Bíblia é igual. Não importa onde você abre na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, a Bíblia vai dizer, você está aqui, Jesus está aí. O que a Bíblia quer fazer não é encher sua cabeça com dados, com ideias. A Bíblia tem um alvo, levar você até a fonte. Os fariseus eram os doutores da Bíblia, os teólogos do dia de Jesus. Eles viviam dentro das páginas das Escrituras. Estudaram todo dia. E chegou um momento, quando eles estavam na frente de Jesus, ele disse para eles, vocês procuram nas Escrituras, porque vocês acreditam que nelas vocês encontram a vida eterna. E ele fala, elas falam de mim. O discipulado na igreja evangélica de hoje tem um problema. Nós estamos pedindo que a Bíblia seja Jesus. A Bíblia não é Jesus. A Bíblia revela Jesus. A Bíblia ilumina Jesus. Jesus é literalmente como se fala, cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento. Jesus é o novo templo. Jesus é Deus presente. E esse Jesus, segundo as Escrituras, habita em você neste momento. E Ele quer que você fique focado nele. Agora, se você focar na Bíblia, ela vai levar você para Jesus. Mas se você tem que aprender a ler a Bíblia como se fosse um GPS. E quando você desobedece a Bíblia, ela fala recalculando, recalculando, recalculando. Porque a Bíblia não quer levar para nenhum outro endereço. A Bíblia quer levar você diretamente para a presença de Jesus Cristo, porque Ele é a palavra viva. Ele é a palavra vida. É muito importante isso. Agora, esse segundo descanso, o efeito é o quê? Sua alma, o quê? Segundo trecho, sua alma descansa. Quer dizer, sua mente descansa, suas emoções descansam e suas vontades descansam. Um sinal que você está permanecendo é que interiormente você começa a descansar. Por exemplo, quem aqui já tentou usar uma mangueira para lavar o carro, ou lavar o jardim, ou jogar água no jardim, e você abriu a torneira, e você vê água pingando, você ouve barulho de água, está conectado, você lá vai até o fim, você aperta e não sai água. Onde está o problema? Em algum lugar na mangueira, ou está entupido, ou está dobrado. Então você tem que achar onde está dobrado e desdobrar, e você volta perto. Se não sai água, tem que achar. Talvez dobrou de novo, ou talvez tem mais de uma. A sua alma é como uma mangueira. O amor de Deus está jorrando em você neste momento. Se você ficar quieto, você ouve o amor de Deus no seu espírito. É só perguntar para Jesus, Jesus, o Senhor me ama? Qual foi a resposta? Sim. Só perguntar para Jesus, Jesus, o Senhor vai ficar comigo para sempre? Qual foi a resposta? Sim. Sim, isso é água. Tem que beber essa água.
Agora, se você quer que essa água do amor de Deus saia da sua vida para abençoar como rio de água viva, a água entra na sua alma e ela bate contra dobras na sua mente, nas suas emoções e suas vontades. Normalmente essas dobras acontecem na nossa infância, adolescência, ou como jovem, a gente fica machucado e a gente trava. Então, Deus tem que trabalhar essas dobras até eventualmente você descansa. Isso é permanecer. Eu gosto mais talvez dessa ideia aqui do que qualquer ideia sobre o permanecer. É viver motivado por devoção a Jesus e não a causa de Jesus. Há uma diferença entre defender a causa. Eu sou a favor de evangelismo. Eu sou a favor de jejum. Eu sou a favor de estudo bíblico. Glória a Deus. Mas e você, Jesus? Porque todo mundo aqui já encontrou aquele tipo de discípulo de Jesus que se você não cooperar com a causa que ele defende, ele não tem tempo para amar você. A gente pode ficar tão preocupado com a nossa causa que a gente não tem tempo para ser boa gente. Você sabe que ser boa gente é importante? Simplesmente ser boa gente faz parte do evangelismo. Mas tem hora que a gente defende tanta causa permanecer, a causa discipulado, a causa missões, que a gente não é bom amigo, a gente não é bom filho, a gente não é bom marido. Às vezes é muito difícil filhos de pastores ficar na igreja porque a igreja roubou o pai deles. É muito comum isso. É muito comum novo convertido perder sua família, não porque a família odeia o evangelho, mas porque para eles o evangelho só tirou você deles. Dá para entender? Então, a maneira de achar o equilíbrio não é defender uma causa e amar uma pessoa. Amar Jesus. E tem um versículo muito lindo que eu uso muito na minha vida. Em Colossenses diz assim: deixe o paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Fala isso comigo. Deixe o paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Não deixe pessoas mobilizar você numa causa sem você ter paz no coração que Jesus quer você naquela causa. Porque não tem falta de pastores como eu que vão inventar causas, gente. Líder inventa causas. Eu não sou contra isso. O permanecer, de uma certa forma, uma causa, é um ministério. Se você quiser andar junto, vão embora. Vamos trabalhar. Mas, por favor, não vá comigo, não vá com ninguém, se a paz de Cristo não libertar você para ir. Você não pode entregar isso para outro ser humano, você tem que viver a paz de Cristo você mesmo. É muito importante. Agora, também, do outro lado, não seja aquele tipo de discípulo que nunca faz nada. Entendeu? Porque você ama Jesus tanto que você não tem tempo para amar mais ninguém, só Ele. Então, não se torne uma pessoa que também não coopera. Deus vai ter causas para você. Agora, é viver com Jesus como a nossa visão perfeita da realidade. Por exemplo, se eu perguntasse para você, o que é a sua visão para a sua vida? O que é a sua visão? Deixa eu dar uma sugestão para você. Isso aqui é a minha vida. A minha visão da minha vida. Então, leia comigo isso assim. Jesus é a minha vida, minha identidade, minha satisfação, minha ação e a minha oportunidade. Você lembra que eu falei que quem tem Jesus não tem falta de nada? Então eu não tenho falta de vida, eu não tenho falta de identidade, eu não tenho falta de satisfação, eu não tenho falta de ação,
eu não tenho falta de oportunidade. Agora, eu estou falando da medula da minha vida. Eu não estou falando que minha alma vive tudo isso perfeitamente. Eu estou dizendo que em mim existe vida. Em mim existe satisfação. Em mim existe ação. Em mim existe oportunidade. Então, eu tenho uma vida para viver. Eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou. Eu fui criado numa infância com muitos problemas. E a minha infância me deixou com uma baixa autoestima. E mudar baixa autoestima não é fácil, porque baixa autoestima está baseado em fatos concretos. Por exemplo, se você tem problema financeiro, é um fato. Se você tem um problema no seu casamento, é um fato. Então é muito fácil coisas verdadeiras ou verdades dominar você. Mas você tem que vencer os fatos negativos com um fato maior, uma verdade maior. Então, no seu livreto de estudo tem uma lista. Eu quero ler essa lista junto com vocês. Porque o que me curou da minha sequela, da minha infância e de baixa autoestima, não foi o poder de pensamento positivo. Não foi vencer com diplomas. O que me curou foi a presença de Cristo. Tá? Então vamos ler essa lista aqui junto, na página 33 do seu livro de estudo. E fala comigo, eu tenho que me ver assim. Eu sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, ressurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, um com Cristo, selado em Cristo, livre. Além disso, eu tenho vida eterna, o Espírito Santo, esperança, a mente de Cristo, as promessas de Deus, meu nome escrito no livro da vida, uma moradia nos céus, uma vida de boas obras dirigida por Deus, uma vida perfeita, Jesus. Amém? Amém. Isso é você. Sou eu. Agora, eu posso ter hoje problemas financeiros. Eu posso ter hoje uma doença. E eu posso ter desafios na minha alma. Mas eu não vou viver aquelas sequelas e dificuldades como minha identidade essencial. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu tinha uma lista dessas na minha Bíblia. Eu tinha essa lista em todo lugar. E todo dia eu tomava isso como se fosse medicamento. Todo dia eu tinha que, porque para me curar, não era de uma única vez, era literalmente, eu tinha que comer e beber essas verdades. Então, se você batalha com baixa autoestima, eu recomendo que você ache a cura na sua nova identidade em Jesus Cristo. Amém. Não deixe o mundo definir você. Não deixe as outras pessoas definir você. Você é a nova criação em Cristo. Você é amado, perdoado, justificado. Gente, isso aqui funciona. Porque Cristo em você fez tudo novo. E agora você ainda está em recuperação. Mas a essência continua sendo essa aqui que nós descrevemos. Então, permanecer é viver nessa nova visão, nessa nova identidade. E também, quando você acorda, afirma essa identidade. E, mais uma vez, se eu volto a permanecer, talvez a melhor maneira de descrever permanecer é só falar, é receber, regozijar e repartir. Vamos terminar então falando assim? Receber, regozijar
e repartir fé, esperança e amor. É um ecossistema, é uma vinha, não é um curso, é uma cultura, é uma maneira de viver, é respirar, é viver Jesus. Então vamos terminar essa aula agora, onde nós começamos no início. Põe a sua mão sobre o seu coração, porque agora vai fazer mais sentido, eu acho, para você. E fala comigo, Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. Que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira, que eu vou viver, já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, está em todos nós. Amém? Agora, gente, vive isso. Isso é permanecer. Isso é uma atividade voluntária sua. É beber da fonte, descansar na presença de Cristo, conhecer sua identidade, ter devoção a Jesus. Quando você começa a viver dessa forma, o mundo não muda. O mundo é o mundo. Mas você vence o mundo. Porque pela fé você vence o mundo. E permanecendo a gente vence o mundo. Amém?